Na verdade, eles descobriram a maquinação do sistema religioso. E aí pegam a Bíblia e traduzem para várias línguas. Assim o povo teve acesso à já tão mexida Bíblia Sagrada. Porque se você naquela época tentasse, sem ser da igreja, ou um líder religioso da época, tentasse entender o latim, você não podia. Porque o latim era uma linguagem fechada, era uma língua fechada. Então os seus cultos, as missas, eram tudo realizadas em latim. E somente o clero religioso tinha um acesso a essa língua. Hoje não. Hoje você, se você quiser fazer latim, hoje existem vários cursos que ensinam. Mas foi quando Deus levantou vários homens, né, lá para a metade da Idade Média, né, foram homens que se levantaram e não queriam mais que fosse assim dessa maneira. Na verdade, eles descobriram a maquinação do sistema religioso. E aí pegam a Bíblia, o que eles pegam? Pegam a Bíblia e traduzem para várias línguas. Assim o povo teve acesso à já tão mexida Bíblia Sagrada. E você sabe qual foi o nome desse movimento que recebeu o nome? Foi o movimento protestante, que mais tarde se transformou também em mais um sistema religioso. E estão aí com suas Bíblias, que também adaptaram os textos da Bíblia às suas doutrinas, ou seja, às suas conveniências. Então, queridos, isso apenas é um pequeno resumo da história do sistema religioso. Claro que tem muito mais coisa. E por que eu tive que trazer esse entendimento histórico? Primeiro, é para provar que a história está a nosso favor. Segundo, os relatos que eu citei são de fontes confiáveis. Essa é a história contada por eles mesmos do sistema religioso. Eles só omitem uma coisa: admitir que esse livro foi mexido. E ele criou um sofisma dentro da cabeça das pessoas que esse livro nunca foi mexido. Porém, é algo impossível de se crer que esse livro não foi mexido. Principalmente depois que o Senhor nos revelou a sua graça. Partindo deste ponto, eu vou agora começar a destacar na mensagem que é um texto bastante conhecido por todos, que é o texto de Lucas, onde Jesus de Nazaré realiza a última Páscoa para o sistema, a última ceia. Só que ali foi uma Páscoa. Mas o que se sabe é que não foi apenas uma ceia, tá, abençoado? Era uma comemoração da Páscoa, como todos os judeus faziam. Vamos ler o texto tradicional, que todos nós temos acesso até hoje? Vamos lá. Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20, que diz: E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, queridos, aí está o texto, como chegou até nós agora, até esses dias. A pergunta é: será que esse texto é fiel? É isso que vamos ver. Então, antes de nos aprofundar nesse texto, eu estava vendo aí alguns estudos, né? Eu sempre procuro, e um estudo vai puxando o outro. Você sabia, queridos, que a ordem cronológica, tá, desse texto da ceia da Páscoa, geralmente, né, para os judeus, até os dias de hoje, a Páscoa ela é realizada 2 feriados no ano, são feriados religiosos que os judeus param para realizar a Páscoa, tá? Então, a data, agora que eu quero que vocês prestem atenção, a data judaica da morte de Jesus de Nazaré foi justamente nesse dia da ceia. Jesus morreu às 15 horas, segundo dizem alguns estudiosos, né, que eles estudaram lá. Jesus de Nazaré morreu às 15 horas. E a ceia, a Páscoa, geralmente ela é realizada a partir das 18 horas. Olha só. Agora a pergunta é: como pode Jesus ter sido morto no dia da Páscoa e ter realizado a ceia? Muitos falam que Jesus realizou antes, mas se Jesus realizou algo referente à lei que está escrito na Torá para ser feito, é uma cerimônia que tem que ser feita da maneira como está escrito, porque ali representa o dia da expiação dos pecados do povo. Então, queridos, é uma questão bastante polêmica, e isso é discutido hoje nos porões da teologia. Só que eles não colocam esses assuntos para fora por conveniência. É onde eu falo, ele sempre age por conveniência.
Então o fato é que temos, se Jesus realizou a Páscoa antes, vamos dizer que Jesus tenha realizado antes da Páscoa, não foi a Páscoa que ele realizou. E se ele realizou no dia da Páscoa, como pode ele ter morrido tal hora e depois aparece ele participando do último jantar, que era a ceia dali, a ceia, uma ceia religiosa. Só, queridos, que é um assunto bastante extenso isso, tá bom? Eu não vou me aprofundar hoje nessa mensagem, mas isso é mais um fato para crermos que alguém errou ou alguém omitiu algo. Esse é o ponto. Mas vamos voltar ao texto aqui que nós estávamos lendo. Existem dois nomes muito importantes para o sistema religioso. E esses dois nomes que eu vou citar aqui foram pessoas altamente influentes naqueles dias para traduzir a Bíblia do grego para o latim. Um foi Orígenes de Alexandria e o outro foi Jerônimo de Stridon. Vocês conhecem esses cidadãos? Bom, Orígenes foi um dos escritores mais eruditos e prolíficos da primeira era cristã. Nenhum outro escritor antes da era moderna se igualou a ele em erudição verbal. O cara era fera. Este admitiu que os textos foram modificados. Ou seja, esse escritor foi um dos mais inteligentes em sua época e ele foi responsável pela tradução da Bíblia. Então, segundo a história, estes que eu estou falando são os pais da igreja, entre aspas, tá? Na primeira era. E também há o menos famoso, não menos famoso, chamado Jerônimo de Stridon, ou Estridão. Muita gente fala Estridão. Abençoados, Jerônimo é contado entre os maiores doutores da igreja dos primeiros séculos. Pai e doutor da falsa igreja, que confessou ter realizado adulterações na Bíblia católica. Logo, a primeira edição deste livro, fabricado pelos pais da igreja, da falsa igreja, e enormemente adulterado, estes foram os responsáveis pela tradução do grego do então livro para a língua latina, como que ficou conhecido como a Vulgata Latina. E quem juntou estes livros em uma só obra foi justamente Jerônimo de Stridon, que ao findar do seu trabalho, agora eu queria que vocês prestassem muita atenção, ele escreveu ao Papa daquela época, chamado Damaso, na qual se isentava de todas as adulterações que promoveram em seu trabalho. Isso mesmo. Ele escreveu isso na própria Bíblia.